Para fazer o nosso estojo, nós vamos usar uma tela C. Eu sempre uso uma tela C, que ele é um tecido que já vem com a fibra dentro, ou então a manta, e um pedaço de tricoline. Esse corte tem 30 por 30, tanto no tricoline quanto numa tela C. Vamos precisar também de 2 tiras, uma de tricoline, de manta ou uma tela C, do tamanho 4 centímetros por 30. Para dentro do estojo, nós vamos usar 4 cortes de 11 centímetros por 30. Para dentro, a gente sempre costuma usar uma cor lisa, fica mais bonito. Vamos também precisar de 2 retalhos do tecido que você usar para fora do estojo, porque vai fazer parte daquelas orelhinhas que a gente usa para abrir e fechar o estojo. Cada lado vai ter uma orelhinha. Então, essa aqui eu não tenho medida, eu faço no olho mesmo, tá bom? Vamos precisar também de 2 zippers. Esse zíper, ele pode ser de 30 centímetros ou maior. Eu vou estar usando o maior porque depois eu corto. Agora que eu já tô com os tecidos cortados, eu vou unir na máquina a manta, ou uma tela C, com o tricoline. Então, eu prendo bem no alfinete e faço a mesma coisa com a tira. Então, vamos fazer uma costurinha aqui em volta, só para unir. Depois de unida o tricoline numa tela C, eu vou pegar um zíper do lado contrário, eu vou arrumar ele aqui em cima dessa tira, assim. Vou encaixar bem certinho aqui e vou vir agora com o forro. O forro vai ficar também bem certinho aqui em cima, ó. E vamos costurar junto, então tem que prender bem com o alfinete. Agora eu já prendi a tira, o zíper e o forro no alfinete. Agora eu vou passar uma costura aqui bem certinho, ó. Vou mostrando pra vocês como vai ficar. Vou virar assim na máquina, não tem necessidade de cortar o fio. Vou baixar o pé e vou fazer mais uma costura pra ficar bem firme. Olha só como ficou o forro e o zíper, ó. O zíper já ficou assim. Ficou assim. Agora eu vou pegar o outro zíper. Tem que cuidar com o sentido que você vai colocar o zíper. Tem que estar no mesmo lado, né? Tá desse lado aqui, vou colocar também. Então, eu vou fazer assim, jogo esse pra cá, coloco o zíper aqui em cima, ó, do mesmo jeitinho ao contrário. Depois eu vou vir com um forro, mais um forro, e vou colocar bem certinho aqui em cima. Olha, ele tem que estar na mesma direção do que o forro que está embaixo, tá? E vou alfinetar e vou passar mais uma vez uma costura aqui, ó, 2 costuras pra ficar bem forte. Foi feita. Agora eu vou pegar esse tecido aqui, vou abrir aqui, ó, olha como ficou. Agora eu vou fazer assim, ó, vou jogar ele pra trás pra gente fazer o acabamento aqui, ó. Ele tem que ficar assim, tá? Eu vou fazer um de cada vez, vou passar a costura aqui pra dar o acabamento. Olha só, olha o acabamento. Vai cuidando pra que ele não fique torto. Cortar aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado, ó. Tem que fazer um lado de cada vez. Então eu vou virar agora aqui e vai ser o outro lado. Puxa bem ele pra não ficar enrugado. Olha como ficou o nosso acabamento, ficou bem bonitinho, ó. E o forro ficou já aqui dentro. Agora a gente vai usar a parte de fora do estojo. Esse estojo é um estojo que tem estampa de ursinho, então ela tem um lado certo para colocar. Poderia ter dividido aqui no meio esse tecido e costurado para ficar os dois lados o ursinho olhando para cima, olhando do ladinho certo, mas eu quis fazer inteiro. Então eu vou pegar o lado de fora e vou pegar o que a gente costurou até agora. Vou colocar aqui, ó, o zíper, vou virar assim, ó, tá vendo que eu virei assim? Vou colocar do lado contrário aqui, o zíper, olha lá, bem na pontinha. E vou pegar agora mais um forrinho, tem que olhar bem aqui na medida pra ficar os cantinhos sempre certinho. Vou pegar o outro forrinho agora e vou colocar aqui em cima. Vou alfinetar e vou passar 2 costuras aqui pra ficar bem forte. Eu já venho mostrar como ficou.
Olhem como ficou agora. Então, agora eu vou fazer o arremate nessa parte aqui. Eu vou jogar esse tecido aqui pra cá, vou pegar o forrinho que a gente acabou de costurar e vou fazer aqui, ó, por este lado. Cuidado pra não costurar os forrinhos do lado de cá, tem que separar bem. E vou passar uma costurinha aqui em toda a bordinha pra fazer o detalhe do zíper, pra ele ficar bem certinho do lado de dentro e do lado de fora. Sempre cuidando para que o forro não fique enrugado do outro lado. Ficou perfeito. Agora, eu vou jogar esse zíper aqui da ponta. Deixa eu arrumar essa máquina. Tá difícil gravar. Vou jogar esse zíper que tá aqui na ponta lá em cima. E vou pegar mais um forrinho e vou fazer a mesma coisa agora, ó. Ele vai fechar, tá? Então, agora eu pego mais um forrinho, coloco aqui em cima, alfineto e costuro. Agora, eu já costurei aqui, ó, já foi passado 2 costuras. Agora, eu vou jogar o forro pra cá e vou abrir esse zíper. E vou fazer aquele acabamento da costura do zíper, ó. Vou abrir aqui, essa é a parte mais chatinha que tem no estojo. Então, eu vou jogar pra cá e vou passar aqui a costurinha pra deixar bem bonitinho. Agora, já finalizei aqui a costura de dentro, ó, ficou bem certinha, ó, o lado de dentro também. Posso fechar novamente. E agora eu vou usar os forros, tá? Então, eu vou jogar esse forro pra cá e eu vou unir o forro com o forro. Ó, ele fica um pouquinho torto, você vai regular, ó. Ele tem que ficar certinho. Esse aqui eu costuro toda a volta, só não vou costurar perto do zíper. Aqui no cantinho, assim, você deixa abertinho. Aqui a mesma coisa. E no outro forrinho eu também vou costurar, vou alinhar ele aqui, vou prender ele com alfinete, só que esse aqui eu não vou costurar ele fechado, eu vou deixar aqui um espaço aberto para depois a gente poder desvirar o estojo, tá? Então, esse aqui a gente pode costurar inteirinho, tá? Fechar todinho ele, e esse aqui a gente deixa um espacinho para depois desvirar. No cantinho do zíper a gente não encosta a costura, tá? A gente dá um espacinho. Então, agora já passei a costura, ó, aqui perto do zíper eu deixei um espacinho sem passar, olha só, aqui no cantinho. E desse lado de cá, eu deixei uma abertura para depois a gente desvirar. Então, agora que eu fiz isso, eu vou jogar esse forrinho aqui no meio, ó. Vou alinhar ele de forma que ele fique retinho, ó. Ele tem que ficar com esses 2 cantinhos com a mesma quantidade de centímetros. Aí, eu vou prender aqui com alfinete e vou fazer a mesma coisa nesse canto aqui, ó. Vou arrumar ele para ele ficar bem certinho o tamanho, colocar alfinete. Aqui no meio, aonde tem o zíper, bem aqui no meio, a gente vai colocar uma alcinha. Essa alcinha eu faço com o retalho que eu tinha falado. Então, para fazer essa alcinha, eu dobro assim, ó. Eu nunca tenho uma medida correta, eu faço no olho. Eu dobro assim e passo uma costura em toda essa volta aqui, ó, bem certinha. E depois eu mostro pra vocês como eu encaixo no estojo. Costurado o tecido, eu fiz de cabeça, mas a medida ficou assim, 9 por 4. E os dois ficaram do mesmo tamanho, tá? Porque ele não pode ter essa diferença, mesmo sendo um retalho, ele tem que ter os dois lados igual pra não ficar estranho. Eu vou dobrar ele no meio, ó. Fazer assim com ele. E vou colocar no meu estojo, ó. Tem que deixar bem certinho. E vou colocar aqui dentro do meu estojo. Eu não gosto de deixar muita sobra, eu deixo só a sobra pra ele não desfiar, tá? Então, eu vou encaixar aqui dentro, ó. Olho bem aqui no meio dos 2 zíper, coloco bem aqui, aí abaixo, vou abrir aqui dentro, vou abrir os 2 forros para prender ele, ó. E vou colocar aqui dentro um alfinete, ó. A costura do estojo vai vir aqui, então vai sobrar um espaço para não ter o perigo de desfiar. Isso eu vou fazer nos 2 lados. A costura do estojo, na hora de fechar o estojo, a gente vai fazer com muito cuidado, porque a gente vai virando aqui pra não costurar o forro junto com o estojo. Então, eu vou passar a costura vindo até aqui onde eu parei. Olha só o espaço do zíper que eu dei na hora que eu costurei o forro, olha só. Então, eu vou vir até aqui, tiro da máquina, viro esse tecido, continuo da onde parou aqui até aqui.
viro, tiro da máquina, viro o tecido, vou continuar daqui até a ponta. Isso eu vou fazer duplo, pra ficar bem forte. Uma coisa que a gente não pode esquecer na hora de fechar o estojo, que o zíper tem que estar totalmente aberto aqui dentro, porque daí na hora que a gente for desvirar, vai ter acesso. Porque se deixar fechado, não vai conseguir desvirar. Então, não pode esquecer de deixar bem aberto o zíper, tá bom? Agora, eu tenho um molde que é uma caixinha de remédio, dá pra fazer com a caixinha de leite. Ele é 4x4, 4 centímetros de cada lado. E eu uso ele para riscar os meus estojos, para fazer os cantinhos. Nesse estojo duplo, ele tem que ser feito no forro, ó, dos dois lados do forro, e também no estojo, porque cada quadradinho desse aqui vai virar um cantinho do estojo. Então, pra gente fazer aqui a gente vai começar pelo forro, porque o forro ele é mais molinho, ele é mais fácil de lidar. Então, a gente faz assim, ó, abre ele aqui e passa uma costura de ponta a ponta. Isso eu faço 2 vezes a costura para ficar bem firme e não ter perigo de descosturar. Para ficar mais bonitinho ainda, no forro, só no forro, a gente corta aqui, deixando uma margem de no mínimo 1 centímetro para não ter perigo de descosturar. Já que no estojo, a gente não precisa cortar depois de ter feito essa costura. Para ficar mais fácil de costurar lá, você tem que deixar o zíper todo aberto. Que se tiver todo aberto, ó, vou abrir aqui o meu, é mais fácil de acertar. Ó, você vai abrir assim com a mão por dentro para acertar bem o tricoline, vai arrumando aqui, ó, e vai fazer com que ele fique assim. E passa a costura 2 vezes aqui. Não tem problema de ficar arrepiado, assim, de não ter passado overlock, de ter fio, porque nada disso vai aparecer depois que a gente fechar o estojo. O importante é ele tá bem costurado. Então, ó, pode ver que aqui fica feio. Só que depois tudo isso vai ser escondido quando a gente virar o estojo, tá bom? Então, eu vou passar essas costuras nos forros, vou começar com os forros e depois eu vou pro estojo aqui fora. E eu já mostro pra vocês como vai ficar. Costurei, olha como ficou o canto, eu corto aqui, ó, tudo torto. Eu não sou costureira. Pra vocês verem que eu não sou costureira e mesmo assim eu vou conseguir fazer um estojo. Olha só, aqui também eu costurei. E agora, pelo aquele buraco que eu deixei lá no forro, eu vou desvirar ele. Meu buraco ficou quase apertado, poderia ter deixado um pouquinho maior. Vamos ver. Vamos... Agora é a hora da verdade. Vamos ver o que vai acontecer quando a gente virar. Será que vai ficar bom? Será que vai ficar horrível? Espero que vocês gostem. Ó, vou desvirando, olha que bonito que já vai ficando, né? Você nem imagina quando tá naquele monte de fio que vai ficar bonito assim. A impressão que não vai dar certo, né? E olha só. Vou desvirando bem os cantinhos com o dedo, pra ficar bem certinho, ó. E agora eu ajeito ele, ó, o forro que legal que fica por dentro. Esse aqui vai ficar sem nenhuma emenda, ó. E o outro forro, a gente vai jogar pra fora. Vai ficar aquela abertura, eu vou costurar a mão aqui. Quem tiver habilidade pode até fazer na máquina. Com a cor marronzinha pra não aparecer, né? Depois joga pra dentro. Olha que graça que ficou. Fica uma abinha pra cada lado, né, ó. Bem bonitinho. Olha que lindo que ficou. Lindo, né? Tudo isso sem ser costureira. Prático e fácil. Enquanto eu estava costurando o rosa, eu já fui fazendo um preto junto. Esse é um estojo grande, cabe bastante lápis de cor, canetinha, ótimo para criançada ir para a escola. Esse vídeo eu dedico para minhas irmãs que, assim como eu, têm máquina, mas não são costureiras. Elas fazem por prazer. Minha mãe também costura, então é dela que a gente tem esse dom da costura. Só que esse estojo, assim, para quem é iniciante, é bem tranquilo. É só seguir o passo a passo, ele não precisa dar overlock. E veio aqui minha ajudante dar um oi. Dá um oi, Elisa, pra mãe. Um estojo desses é pra ela, né? Eu vou fazer um toast também. Isso mesmo. Então agora eu vou dar tchau. Dá tchau aqui. Tchau.